Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo que a gente iniciou falando sobre clima e vegetação. Hoje nós vamos ver um pouco melhor sobre o clima. Então, vamos abrir o nosso livro na página 116, onde a gente vai usar essa tirinha, né, essa conversa dessas duas crianças que a gente fez a nossa atividade na aula passada. Então, vamos fazer a leitura. Como sua cidade é quente? E como chove, hein? Até me sinto em uma estufa. Esse é o clima de Manaus, a menina responde. É bem diferente da cidade de Porto Alegre. Lá não chove tanto e no inverno chega a fazer 0 graus Celsius. Se aqui você se sente em uma estufa, em Porto Alegre eu me sentiria em uma geladeira. Então, pessoal, a gente está falando aqui de clima. Clima é diferente de tempo. Por quê? Porque o clima, pessoal, se relaciona com as temperaturas. Está relacionado com as quantidades de chuva, os tipos de vento, né, durante o inverno, durante o verão. Então, é diferente de tempo, né? O tempo, gente, ele vai mudar de uma hora para outra, de um dia para o outro. E o clima não. O clima, né, pessoal, que vai diferenciar uma região da outra. Então, nós vamos ter climas que são mais secos, climas que são tropicais, e tempo é diferente, como a gente também já viu nossos vídeos, né, da aula passada. Então, gente, vamos ver agora o clima, né, do Brasil. Quais são os tipos de climas que nós temos em cada região brasileira? Então, na página 117, nós temos um mapa e nós vamos observar ele e ver, né, como é que está dividido o território brasileiro. Então, por exemplo, gente, na parte, né, que corresponde à Amazônia, Manaus, Rondônia, Macapá, ou seja, a região norte, nós temos um clima que ele é o equatorial. O clima equatorial, gente, ele é quente e úmido. E as temperaturas, elas podem ser elevadas, em média, né, de 25 graus Celsius. E chove bastante ao longo de todo o ano. Então, na região, né, pessoal, que a gente sabe que é verde, né, a Amazônia, né, onde prevalecem os rios. Então, o clima, né, que nós temos nessa região é o equatorial. Então, está representado aí de rosa no nosso mapa. Na parte, gente, que corresponde ao centro-oeste, né, que está de laranja, nós temos o clima tropical. Então, vai ficar o quê? Vai ficar Brasília, vai corresponder à cidade de Goiás, Palmas, Teresina, né, Maranhão. E o clima tropical, ele é um clima o quê? Que as estações, elas são demarcadas. Então, nós temos o verão quente e chuvoso, um inverno frio e seco, e as temperaturas médias, elas são de 18 graus Celsius. Então, está sendo representado aí, de laranja, né, a região centro-oeste. A nossa região, né, gente, está representada de uma corzinha laranja mais puxado para o amarelado. E a região nordeste, né, pessoal? A região nordeste, ela está dividida em um clima que é tropical úmido e num clima tropical semiárido. Então, nós temos dois tipos de clima no Nordeste, né? Há uma mistura. O nosso, né, pessoal, como a gente vive no Ceará, né? No estado do Ceará, nós temos um clima que prevalece, que é o tropical semiárido. Que esse clima, pessoal, ele é o quê? Ele é um clima quente e seco. Então, a gente sente, né? Durante as estações do ano, que é o inverno e verão, um clima que é mais seco, né? O Nordeste, ele é uma região que é mais necessitada de água, né, como nós sabemos. E só chove durante o quê? O inverno, que é uma das nossas estações que nós temos. Então, as médias de temperatura, né, elas são superiores a 26 graus. Então, se a gente for ver, né, gente, são o quê? São climas que são quentes, né? É uma região que é quente. E a gente vê isso no nosso dia a dia, né, que a cada dia está mais quente. Então, está fazendo o quê? Fazendo mais calor, está ventando mais. Né? Então, chove pouco durante o ano e ocorrem longos períodos de seca. Na região, pessoal, que corresponde Rio Grande do Norte, João Pessoa, Recife, nós temos o clima que é chamado de tropical úmido, que ele é um clima que é parecido com o nosso, né, que é o tropical semiárido, mas tem uma quantidade maior de quê? De chuvas.
Então, nessas regiões que são praianas, vai chover mais e é um pouco mais frio, né? Podemos dizer. Mais abaixo, gente, nós temos Belo Horizonte, São Paulo, né? A região sudeste. Que vai ter o clima o quê? Um clima que é chamado de subtropical. Esse clima subtropical, gente, ele é um clima, né? Que é quente no verão e frio no inverno, certo? No inverno, em algumas áreas, a temperatura pode ser até de 0 graus Celsius. Então, São Paulo, em determinado período, ele fica o quê? Ele fica bastante frio. E durante o que é chamado verão, né, pessoal, vai ter o quê? Vai ter um clima que é seco, né? Vai ter estações que vão ser mais quentes. Então, lá o que é que vai prevalecer? Um clima subtropical, certo? E tropical de altitudes, pessoal, que é onde vai corresponder também o sudeste e o sul, né? Essas regiões que são mais frias. Pessoal, onde tem o quê? Onde há temperaturas mais baixas, então vai chover mais, né? Então a gente sabe que tem áreas que são mais verdes, certo? Então ocorre o quê? Locais que são localizados a mais de 100 metros de altitude. Então são o quê? São locais altos, pessoal. Quando eu falo de altitude, eu estou falando de locais que são altos, certo? Então, gente, os climas do Brasil são esses, ok? Passando para a página 118 do nosso livro, nós vamos falar um pouco da questão das diferenças de clima no Brasil, né? Por que há diferentes tipos de clima no Brasil? Por quê, pessoal? Porque está relacionado com a atuação das massas de ar e as diferenças de altitude e latitude, né, gente? Então, vai ser o quê? Algo que é misto, né? Então, ó, há diferentes climas. Por exemplo, nós temos na página 118 aqui, pessoal, 2 fotografias. E elas estão relacionadas com essas massas de ar que ocorrem, né, durante esse clima, certo? As massas de ar, elas são grandes bolsões de ar que se deslocam. Uma massa de ar fria e úmida provoca queda de temperatura e aumento de umidade nas áreas onde ela passa. Então, por isso, pessoal, que há o quê? As chuvas, né, e o calor, certo? Por conta dessas mudanças, né, de ar, certo? Já na massa de ar quente e seca, tende a aumentar a temperatura e reduzir o que? As quantidades de chuva. Então, vai estar relacionado com isso, pessoal, com essas massas de ar. O clima tropical úmido, por exemplo, as chuvas são abundantes e por causa das massas de ar, elas vêm do Oceano Atlântico. Então, onde, né, temos um clima que é úmido, né, vai automaticamente haver o quê? Haver mais chuvas, né? E a cidade ela vai ficar o quê? Um pouco mais fria, né, por conta desse clima. As diferenças de altitude, pessoal, está na página 119. Então, o que é isso, gente? É uma medida que é vertical, que ela vai estar relacionada com o quê? Com o nível do mar, certo? Então, de determinado terreno, de determinado local, as medidas elas vão ser diferenciadas essas altitudes de acordo com o nível do mar. Então, quanto mais alto, né, mais frio se torna, certo? Então, nós temos essas altitudes. Por que em determinado período, né, gente, Santos, Campos do Jordão e São Paulo são regiões que são frias por conta dessa altitude, ok? Na página 120, pessoal, nós vamos fazer um estudo, certo, sobre a grande extensão norte e sul e localização do centro da zona tropical. Aqui no caso, pessoal, vocês vão ler, certo? Vão observar o mapa e vamos ver, né, como está dividida essas zonas, certo? Essa extensão, né, de ar. Por exemplo, zonas térmicas. Quando eu falo térmica, gente, já está relacionada com o quê? Com calor, certo? Com a temperatura. Então, as áreas localizadas mais ao norte do Brasil, próximas a ilhas do Equador em geral, têm medidas de temperatura mais elevadas. Em o contrário, quanto mais ao sul, são mais baixas essas temperaturas. Então, pessoal, o Brasil, ele é o quê? Ele tem temperaturas mais elevadas, então ele é mais quente, ok? Agora, nas nossas atividades, nós vamos,
iniciar na página 117, utilizando esse mapa, 118, 119, de acordo com o que a gente viu aqui, e 120 e 121, onde nós vamos utilizar o material complementar da página 159. Então, vocês vão lá e vão recortar e vão pregar aqui, tá bom? Pra gente concluir o nosso capítulo 1.